Estava no seu coração de servir e seguir. Servir e seguir. E eu quero dizer para você que nesses 12 dias, você vai receber munição para você caminhar 2023 sobre toda e qualquer dificuldade. Munição para você caminhar em cima do seu milagre. Munição para você passar por toda e qualquer circunstância. Porque o Senhor é contigo, amém? Então eu queria te desafiar, se você não tem esse hábito, anota algumas coisas que Deus vai falando contigo nesses 12 dias. Anota aquilo que Deus foi colocando no seu coração, porque isso é importante. Quando chegar lá no final do ano, em dezembro, você vai poder refletir e olhar para trás e ver o tanto de coisa que Deus falou contigo e que concretizou nesse ano, amém? Josué capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo está morto, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, só abaixa aí o... Obrigado. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, o do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, para onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela fala muito comigo, e sempre que eu leio ela, Deus me dá a oportunidade de enxergar algo novo. E a palavra do Senhor é dessa forma. Todas as vezes que você ler um versículo, você pode ler o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido para todos nós, mas todas as vezes que você ler e abrir o seu coração e pedir para que Deus te traga aquilo que Ele quer trazer no entendimento, Ele vai trazer algo novo para você. A palavra do Senhor, ela tem essa dinamicidade de trazer sempre algo novo. Então, quando nós falamos sobre esse livro de Josué capítulo 1, se fala muito sobre seja forte e corajoso. E eu quero dizer para você que para o ano de 2023, você precisa ser forte e corajoso, com certeza. Nós precisamos ser fortes e corajosos, porque para que nós possamos romper com as dificuldades, para que nós possamos passar por cima de toda e qualquer situação que venha nos afrontar, é preciso ser forte e corajoso. Esses primeiros versículos aqui, eles nos mostram algo que é muito importante para a nossa vida, que é isso que nós estamos vivendo agora, nesses primeiros dias. Os versículos que nós lemos iniciais estão dizendo aqui para Josué, Moisés morreu. Moisés era aquele que tinha recebido a promessa do Senhor. E Moisés tinha morrido naquele momento ali, e o Senhor está dizendo, Moisés morreu, e agora você vai guiar o povo. Você que vai levar o povo para entrar na terra prometida.
Então isso aqui está nos mostrando o fim de um ciclo que era a vida de Moisés e o início de um novo ciclo que é a vida de Josué. O início de um novo ciclo na minha vida e na sua vida representa novidade. Representa muitas vezes para nós o desconhecido. Nos coloca muitas vezes em situações onde nós temos medo de enfrentar. Mas o que o Senhor quer trazer para nós nessa noite é que Ele está nos colocando num novo ciclo. Num ciclo de crescimento, num ciclo de expansão, num ciclo onde nós vamos estar no centro da vontade de Deus. O seu ciclo de 2022 foi encerrado no dia 31, às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos. Esse ciclo se encerrou. E a palavra que Deus colocou no meu coração para o culto da virada foi exatamente isso, é de que nós precisávamos nos esvaziar daquilo que é velho, que nós precisávamos soltar tudo aquilo que era mágoa, tudo aquilo que nos impede de avançar, porque muitas vezes nós estamos presos ao passado, às situações do passado. E falou muito sobre algo de o vinho novo que está sendo derramado sobre o povo nesse tempo. Para que nós possamos entrar nesse ciclo novo, é necessário eu não olhar para trás. É necessário eu fechar o ciclo velho e entrar no ciclo novo. Quando o Senhor diz para Josué, Moisés morreu, ele está sinalizando, acabou o ciclo de Moisés. Com a morte de Moisés, também estava acabando um ciclo de pessoas que eram desobedientes. Você sabia que o povo estava caminhando há 40 anos no deserto e nesse tempo as pessoas foram morrendo, e quem ficou para entrar na terra prometida foi a nova geração. Porque a geração antiga era um povo desobediente. Era um povo que não queria olhar para frente, não queria viver a promessa, mas queria olhar para trás. Então naquele momento ali o Senhor está dizendo assim, eu estou encerrando um ciclo e começando um ciclo novo. E o Senhor está te dizendo nessa noite, eu estou encerrando o seu ciclo de 2022 e começando o seu ciclo de 2023. Se você não se planejou para 2023, planeje. Se você não pegou seu papel de pedido de oração, quando terminar aqui você vai pegar e vai colocar. Porque é importante nós fazermos isso. Se nós não nos planejarmos, se nós não colocarmos os nossos alvos, aquilo que nós queremos alcançar em Deus, nós não vamos sair do lugar. O ciclo que Deus está abrindo para nos abençoar, Ele vai encerrar o ano e nós não vamos alcançar nada. Porque é necessário que nós nos planejemos. É necessário que a gente faça algo diferente. Quando o Senhor diz para Josué, Josué, você se prepare. Ele está dizendo para Josué, olha, Josué, se prepare. Prepare todo mundo. Eu vou ler de novo com vocês o versículo. Versículo 2, a parte B diz, agora, pois, você e todo este povo, prepare-se. Essa palavra não é só para mim. Essa palavra não é só para o seu Ivo. Não é só para a Dona Mari. Essa palavra é para todos nós. O Senhor está dizendo, se prepara. Se prepara porque você vai entrar na terra prometida. Se prepara porque agora você vai entrar num ciclo novo. Sabe por que nós não entramos num ciclo novo? Porque nós não entendemos. Porque a palavra não entra no nosso coração. Porque nós queremos viver as coisas do passado e nós queremos não dar ouvidos para isso. Não dar ouvidos para essa palavra, porque a gente olha muitas vezes para uma palavra que está lá em Josué, no Antigo Testamento, e a gente fala, mas isso ali foi na época de Josué. Não foi na época só de Josué. Isso é para nós hoje. Isso é para nós hoje, essa palavra está dizendo, se prepare porque está chegando algo novo. Para que nós possamos receber algo novo, a gente precisa estar preparado. Eu só posso receber algo novo e eu não sei qual é o algo novo que Deus tem para você. Mas você sabe aquilo que você tem clamado. Você sabe aquilo que Deus já revelou para você. Aquilo que Deus já colocou no seu coração. Que nunca foi alcançado, mas que Deus já prometeu e vai se cumprir. Então o Senhor está te dizendo nessa noite, se prepara, porque esse é o ano. Se prepara porque esse é o ano de você conquistar. Se prepara porque esse é o tempo novo que chegou. Esse histórico aqui que retrata o início
A transição entre o ciclo velho, que era o tempo de Moisés, e o ciclo novo, aonde Josué está conduzindo o povo, é um tempo aonde Josué sai da versão Josué de auxiliar para a versão Josué de líder do povo. Josué ouvia a voz de Deus através de Moisés. Josué passa a ouvir a voz de Deus diretamente. Então Josué é tirado de uma posição e colocado em outra posição diferente. E o Senhor está dizendo para ele: Josué, prepare o povo. Ele não está dizendo prepare alguns, prepare os que estão mais perto, prepare a sua família. Ele está dizendo prepare todos, porque todos vão entrar à terra prometida. É a promessa de Deus, é a promessa de Deus para mim e para você. Naquele dia, naquele tempo ali em que o Senhor está dizendo todos, Ele está dizendo para mim e para você, hoje também. Não é só para quem está aqui hoje, mas é para todos aqueles que creem. Então você tem autoridade e tem a responsabilidade de disseminar essa palavra para as outras pessoas. Dizer para as outras pessoas que você conhece: meu irmão, se prepara, porque você vai alcançar a terra prometida. Se prepara, porque a bênção está chegando na sua vida. Se prepara, porque está vindo algo novo. Nós temos que ser os semeadores das boas novas na vida das outras pessoas. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, para aquilo que a gente tem visto, que muitas vezes não é boa notícia. Eu não sou a pessoa mais entendida sobre política, mas as pessoas hoje, quando olham o cenário do nosso país, começam a dizer: não, o Brasil agora acabou. As chances que nós tínhamos de sair daquilo que nós vivemos todo o tempo, agora acabou. Eu não creio nisso. Eu creio que ainda assim, Deus pode mudar todo o cenário. Ainda que permaneçam pessoas corruptas no governo, ainda que permaneçam pessoas erradas fazendo coisas erradas, Deus muda o cenário. Deus muda o ciclo. Como Deus fez nesse tempo aqui. Durante 40 anos o povo peregrinou no deserto até que todos morressem. Todos aqueles que tinham a dificuldade de se submeter à palavra de Deus, à autoridade de Deus, foram morrendo ao longo do caminho. Até que chegou o tempo em que Deus olhou para o povo e falou: agora vocês estão prontos. Agora falta somente o ajuste para vocês entrarem na terra prometida. Deus é muito específico naquilo que Ele prometeu para mim e para você. Por isso, não tem como eu dizer para você: você vai alcançar uma bênção material, ou você vai alcançar a cura, ou você vai... Porque Deus prometeu para você. Então hoje eu não sei aquilo que Deus prometeu para você, mas eu sei que Ele é fiel para cumprir. Deus caminha comigo e com você 365 dias por ano. Deus caminhou com o povo durante todo o tempo, mesmo na dificuldade, mesmo no meio do deserto, Deus estava com o povo. Mesmo que os seus dias não sejam bons, Deus está com você. Mesmo que nesses 365 dias, talvez apenas um dia seja bom, os 364, Deus continua com você. Deus continua do seu lado, ouvindo o seu clamor, ouvindo o seu choro. Esse trecho da palavra nos traz muitos entendimentos, muitos ensinamentos. E há algo que é, além de nós termos força e coragem, há algo que precisa ser entendido por nós nessa noite. Porque para nós alcançarmos a promessa, é necessário que nós cumpramos uma tarefa. Preste atenção e guarde isso no seu coração. Para você alcançar a promessa, você precisa cumprir uma tarefa. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, para você alcançar a sua promessa, você vai ter que cumprir tarefa. Para alcançar a promessa é necessário cumprir uma tarefa. Sabe por quê? Primeiro que Deus nos formou e Ele nos conhece. E Ele sabe que se Ele nos desse tudo que nós pedimos, sem que nós não tivéssemos que fazer nada,
nós seríamos muito mais ingratos do que nós somos. Quando você tem um filho e ele pede alguma coisa e você simplesmente dá para ele, sem que ele tenha que abrir mão de algo, sem que ele tenha que fazer algum esforço, sem que ele tenha que fazer alguma atividade, uma tarefa, ele não vai valorizar. Faça esse exercício se você nunca fez. Observe quem tem filho. Se o seu filho te pede alguma coisa e você simplesmente entrega, ele não vai valorizar. Ah, pastor, mas então o senhor está dizendo que Deus faz isso para que a gente valorize? Não, eu estou dizendo que Deus faz isso para que a honra e a glória seja para Ele. Porque quando Ele nos dá a promessa, se nós simplesmente alcançarmos a promessa, a honra e a glória não vai ser para Ele. Porque a gente vai receber a promessa e vai falar, ah, tá tudo bem. Hoje, quando eu estava indo trabalhar, aconteceu algo muito interessante, que fala muito em relação a isso aqui. Para nós alcançarmos a promessa, nós temos que cumprir uma tarefa. Eu saí de casa cedo, o sol ainda não tinha nascido. Quando eu peguei a 99 ali, o sol estava começando a nascer. E eu me peguei, e olha que eu gosto de observar essas coisas, né? Mas eu me peguei pensando em que hora que eu ia chegar em casa, que eu ia voltar para casa, se eu ia conseguir comer alguma coisa, se ia dar tempo de eu passar para comprar um cabo que o Diego tinha pedido, que hora que a gente ia começar o culto. Isso era antes das 7 horas da manhã. O sol não tinha nascido ainda. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós somos uma geração que nos preocupa com o futuro, mas nós não vivemos o tempo presente. Perceba que se você está aqui agora com fome, você está pensando em que hora que eu vou terminar para você ir para casa comer. Se você está com sono, você está pensando que hora que isso termina que eu quero ir embora dormir. Se você está com a coluna doendo, você está pensando que hora que eu posso levantar. Nós estamos o tempo inteiro pensando em como vai acontecer, que hora que vai acontecer, e a gente não está vivendo o momento agora. É fácil viver o tempo agora? Não é. Se fosse fácil, eu já tinha acordado hoje só contemplando as maravilhas de Deus. É um desafio muito grande, mas que nós temos que o tempo inteiro colocar a nossa carne no lugar. E colocar a carne no lugar é falar para o nosso cérebro: para de se consumir com isso. Eu não preciso me preocupar de que hora que eu vou voltar para casa, que hora que vai, que hora. Porque isso é um exemplo prático do que nós fazemos. Porque um dia Deus prometeu algo para você e você está o tempo inteiro se consumindo e pensando: que hora que vai acontecer? Até agora não aconteceu, mas é amanhã que vai chegar. Aquilo que eu pedi para Deus é amanhã, e aí amanhã não acontece. Mas amanhã nós temos a oportunidade de acordar, de respirar. E aí nós não agradecemos a Deus porque a gente está preocupado com aquilo que ainda não aconteceu. Quando o Senhor está nos colocando diante de um ciclo novo, Ele está dizendo: não se preocupa, porque tudo que você precisa eu já cuidei. Não se preocupa, porque tudo que você precisa para avançar nesse ano de 2023 já está preparado. O que nós precisamos fazer, a nossa tarefa é estar na presença de Deus. A nossa tarefa é buscar a Deus. A nossa tarefa não é só estar aqui 12 dias orando. A nossa tarefa é nos entregar na presença de Deus e descansar. Mas aí algumas pessoas têm confundido isso. E têm deixado de lado, muitas vezes, de buscar a presença de Deus. Tem deixado de lado viver esse tempo, esse momento aqui, porque estão preocupadas ainda com o que está por vir. O povo que caminhava no deserto, eu imagino que todo o tempo eles olhavam para o passado que eles tinham e olhavam para uma promessa que não tinha nem por onde acontecer. E eles não estavam vivendo aquele tempo ali, onde o Senhor estava dizendo: ei, ouve a minha voz. Ei, obedece a minha palavra.
Ei, se achega mais a mim. Eu quero você aqui perto de mim. O Senhor está te dizendo nessa noite: ei, meu filho, eu quero você aqui perto de mim, eu não quero distante. Eu quero você na minha presença, eu quero você 24 horas, 365 dias. Não é só um dia. Não é só no momento, não é só no tempo de dificuldade, mas é todos os dias. Para nós alcançarmos a promessa, eu preciso cumprir tarefa. Para que eu possa alcançar a promessa, eu preciso cumprir tarefa. Esse excesso de futuro que nós vivemos hoje, ele gera em nós uma série de coisas. Coisas que são extremamente negativas. Uma delas é a ansiedade. É essa preocupação excessiva com o futuro. Indiretamente, nós estamos dizendo para todo mundo fora que nós não confiamos na promessa de Deus. Quando nós nos consumimos com algo que não aconteceu, eu estou dizendo indiretamente, eu não confio na promessa de Deus. Porque a partir do momento que eu confio 100%, eu deposito a minha fé 100% na presença de Deus, eu não vou me preocupar com o tempo que eu vou ter que esperar. Eu não vou me preocupar com as dificuldades que eu vou ter que passar. Eu não vou me preocupar com os nãos que eu vou ter que dizer. Mas eu vou me preocupar por estar na presença dEle. Porque a promessa você já tem. Eu e você já temos a promessa. Então é só questão de tempo. É só nós aquietarmos o nosso coração. E a palavra do Senhor diz: ei, aquieta teu coração. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Saber que eu sou Deus sobre todas as coisas. É assim que o Senhor fala conosco. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe o tempo que você precisa. Mas nós queremos dar um jeito sempre. Nós queremos ajustar aquilo que não precisa ser movido. Quando o Senhor está dizendo para Josué aqui, seja forte e corajoso, não é só de força e coragem que Josué ia precisar. Não era só de força e coragem. Porque você pode ter força e coragem, mas se você não obedecer à palavra do Senhor, a promessa não se cumpre. Se você colocar força e coragem todos os dias para trabalhar, nós vamos trabalhar igual um burro de carga e não vamos alcançar a promessa. Se você colocar força e coragem para bater em todas as portas, para procurar aquilo que você acha que é necessário, a promessa não se cumpre. Mas quando nós colocamos o olho, o nosso coração, naquilo que Deus está nos dizendo, e Ele está dizendo assim, olha, Josué, seja forte e corajoso. E aí depois, na segunda parte do versículo, ele diz, tenha o quê? Cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E vai mais além, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você o quê? Seja bem sucedido. Então o Senhor tem a promessa e a tarefa. Ele está dizendo, olha, vocês vão entrar na terra prometida. Mas vocês precisam, além de ser forte e corajoso, você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa não se desviar da palavra de Deus nem para a direita e nem para a esquerda. Você precisa olhar em direção ao alvo. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você. 2023, nós estamos no 5º dia. E eu conversando com algumas pessoas, eu me surpreendo no 5º dia, até no 1º dia do ano eu me surpreendo, ouvindo pessoas dizendo assim, pastor, eu estou cansado. Eu estou desanimado. Eu estou triste. Eu estou com medo do que vai acontecer em 2023.
Isso não é privilégio de uma ou duas pessoas, não. Várias pessoas têm esse mesmo sentimento. Sabe por quê? Essa semana nós fomos visitar um casal que não é daqui, que é da Angola, os pais da Isalda. E conversando um pouco sobre criação, sobre as coisas do passado. E olha, eu já falando do passado, né? Com 41 anos, né? Como se... Mas na minha época que eu fui criado de uma forma em que eu aprendi a enfrentar os desafios. Eu aprendi a olhar para as dificuldades e encarar as dificuldades de frente. Eu fui emancipado com 16 anos para que eu lutasse por aquilo que eu achava que era o certo. Claro que não era certo, mas eu encarei o desafio de avançar. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tempo que nós temos vivido, essa geração é uma geração que é medrosa. E mais, é uma geração fraca. Mas eu não queria que você se ofendesse com isso nessa noite. Mas que você pegasse essa informação e olhasse para pessoas que muitas vezes declaram com a sua boca: eu estou triste, eu estou cansado. E injetasse nessa pessoa uma palavra de ânimo. Injetasse nessa pessoa aquilo que muitas vezes ela não recebeu ao longo da vida dela até hoje. Porque as pessoas, quando recebem um convite para ficar durante 12 dias, vindo para a igreja 7h30 da noite, ela fala: eu estou cansado. Eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Muitas vezes as pessoas abrem mão de estar no culto domingo, 11 horas da manhã, porque falam: não, é o único dia que eu tenho para descansar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías 35. Isaías 35, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não tema. Vamos ler de novo? Todo mundo junto? 1, 2, 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não desanimem. E aí o versículo final, que é a parte final: seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Amém? Nós precisamos, quando nós estamos sentindo desanimados, quando vier esse abatimento sobre nossas vidas, lembre-se de Isaías 35 e peça para que Deus fortaleça a sua vida. Para que aquilo que está fraco, para que o joelho que está vacilante possa ser fortalecido, para que você possa se reerguer. Quando a Bíblia nos fala que nós vamos passar por aflições, as aflições podem ser de todos os tipos, inclusive físicas. Isso não é desmérito para ninguém. Mas agora, o que nós fazemos com as aflições que nós passamos é que faz toda a diferença. Por isso o Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso. Porque quando você passar por dificuldade, você vai precisar de força e coragem. Porque quando você passar pela dificuldade, você vai precisar guardar a palavra do Senhor no seu coração e colocar em prática. Você vai precisar ter certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E você vai precisar ter a certeza de que antes de você alcançar a promessa, você precisa cumprir uma tarefa. E eu estou falando aqui uma tarefa, mas talvez seja 2 tarefas, 3 tarefas, 10 tarefas. Eu não sei a quantidade de coisas que você precisa fazer. Mas o que o Senhor está te dizendo e me dizendo nessa noite é que nós precisamos nos mover. Nós não podemos ficar parados.
Nós não podemos ficar simplesmente esperando, porque o ciclo novo já foi aberto. Para que o povo de Israel entrasse na terra prometida, eles precisaram caminhar. Eles precisaram avançar. Eles precisaram dar passos. Para que você entre no ciclo novo, você precisa avançar. Você precisa ir em direção àquilo que Deus está te levando. Nesse ano de 2023, eu declaro sobre a sua vida que vai ser um ano extraordinário. Vai ser o melhor ano que você viveu até hoje. Mas para que isso se cumpra, você precisa estar atento àquilo que Deus está te dizendo. Para que a promessa se cumpra, você precisa estar atento àquilo que Deus está falando. E se Deus te incomodar de madrugada, te despertar de madrugada, não ache que é para você ir no banheiro, voltar para a cama e dormir. Não ache que é porque você está com fome, mas se Deus te despertar de madrugada, entenda que Deus está te levando à oração. Se alguém te chamar para ir para uma reunião, não ache que é para comer uma comida boa, mas entenda que Deus está te levando para falar da palavra dele, para ser um testemunho vivo. Se Deus te der uma oportunidade de ganhar muito dinheiro nesse ano, não ache que é para você pegar o dinheiro e viajar e ficar longe da presença de Deus. Mas é para você olhar para os mais necessitados e investir nessas pessoas. Então esteja atento. Nós precisamos estar com nossos olhos e nossos ouvidos atentos àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Nada se compara àquilo que nós vamos viver nesse ano. Preste atenção na palavra que Deus deu a Josué, e é a mesma palavra para nós hoje. Isso é para todos nós. E o Senhor está te dizendo, não desanima, porque eu vou estar com você todos os dias. Da mesma forma que Deus disse para o povo, Ele diz para nós nessa noite. Porque Ele está dizendo aqui para o povo, olha só. Ele vai estar todos os dias até que tudo se cumpra. Até que a promessa se cumpra. O Senhor não te desamparou e Ele não vai desamparar. O Senhor não te deixou e Ele não vai te deixar. Ele vai estar te guiando, te sustentando, te direcionando, te mostrando o caminho que você deve seguir. E garantindo o êxito na sua vida. Garantindo o sucesso. E essa palavra é muito interessante. Porque quando fala de sucesso, nos remete muito àquilo que está exposto na mídia, né? Uma pessoa que faz sucesso é uma pessoa que está na mídia. É uma pessoa que tem muitos seguidores hoje. Mas a palavra do Senhor nos garante o sucesso. E o sucesso é nós sermos bem-sucedidos naquilo que Deus nos prometeu. É nós alcançarmos o alvo. É nós alcançarmos a promessa. Isso é sucesso para nós. O sucesso para nós é nós estarmos na presença de Deus. O sucesso para nós é nós termos a certeza de que a nossa vida não termina aqui. É nós termos a certeza de que Deus mandou o seu único filho para pagar um alto preço por mim e por você. Esse é o sucesso de todo cristão. É nós termos esse entendimento no coração. É nós termos essa certeza todos os dias. Seja nos dias bons ou nos dias ruins. Que nesse dia você possa guardar no seu coração que a promessa vai se cumprir. Um novo ciclo está começando na sua vida. Mas é necessário você fazer algo que somente Deus vai falar com você. Talvez Deus já te falou nesses 5 dias. Mas você está relutante e o Senhor está te dizendo, é isso mesmo. É isso mesmo, meu filho. É isso mesmo que você está em dúvida no seu coração, mas é isso mesmo que você precisa fazer. Se tem coisas que você precisa deixar nessa noite, o Senhor vai te trazer essa clareza no seu coração. Se tem coisas que você precisa inserir na sua vida, o Senhor vai te trazer essa certeza. Porque Deus não é um Deus de dúvida. Deus não é um Deus que gera dúvida no nosso coração. A partir do momento em que há
essa clareza, nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar. E eu queria te convidar a ficar de pé. Você que já tem os seus pedidos de oração, eu queria te convidar a vir aqui à frente com os seus pedidos de oração.